cultos que eu vier ministrar, eu vou aprofundar um pouco mais. Se algum pregador quiser usar o mesmo tema, fiquem à vontade. E o tema é Heróis da Fé Modernos. Por que modernos? Porque não é da época da Bíblia, então é depois da época da Bíblia. Eles não são tão modernos, mas são mais modernos que Pedro, Tiago, João, Barquinho. Eles são mais modernos que isso, mas não quer dizer que eles vivem atualmente na nossa época. Por isso que eu botei modernos. Beleza? Então, vocês estão vendo esses slides aí, né? Aí tem vários homens e mulheres que foram usados por Deus para levar o evangelho na sua época, na sua cidade. Assim como nós temos homens e mulheres de Deus que estão atuando em Itajaí, em Balneário. Esses são homens, só que eles foram conhecidos, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Eu tenho aí a frase dessa pessoa. O Alex disse que não é para eu falar, tá? Então, ele vai ler pela minha mão. Então, eu não vou falar para ele passar. Temos aqui a frase dessa pessoa, dessa heroína. Já falei que é mulher, coisa. E a frase é: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Essa é a frase da pessoa e eu quero que vocês chutem quem vocês acham que é. Então, vai lá, chuta. Quem vocês acham que é essa pessoa que falou essa frase? É a pessoa que nós vamos estudar hoje. Vou repetir a frase. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Quem você acha que é? Vai lá, dê o seu palpite. Será que é Eliana? Será que é... Sei lá. Quem você acha que é? Chuta aí, um chute, vai, qualquer um. Sim, o meu nome é Giovana Mamã. Já estou me apropriando desse nome. Mas não fui eu que falei essa frase. Quem você acha que é? Nenhum chute? Aquela cientista lá que eu esqueci o nome? Não, não é uma cientista. Então, a pessoa que nós vamos estudar essa noite, obrigada, Jana, por não me deixar no vácuo, é Corrie ten Boom. Essa senhorinha ali, maravilhosa. Pode falar, mãe. Essa mulher maravilhosa que é Corrie ten Boom. Quando eu pensei em começar essa saga de heróis da fé modernos, eu ia começar por George Miller, que é o meu favorito, que é uma grande inspiração para mim. Só que o tio Xande já falou sobre ele aqui na live. Então, eu pensei em pegar outra pessoa. E aí eu estou no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho na biblioteca do Colégio Cristão Amar. E como eu quero ler todos os livros que estão lá, eu pego o audiobook dos livros e fico escutando enquanto eu trabalho. E eu estava escutando um livro sobre O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom, que é maravilhoso. Se você não leu esse livro ainda, se você não escutou, eu indico muito, porque vai te edificar pra caramba, vai aumentar muito a tua fé e vai mostrar que as nossas lutas são nada. É muito bom. Então, Corrie ten Boom, para quem não sabe, ela vivia na Holanda e o contexto da época que ela vivia era 1933. Eu estou com medo da live ser cortada, o Alex acha que não, porque eu vou falar palavras um pouco fortes, porque a época que ela viveu foi o nazismo. Então, eu vou explicar para vocês o que foi um pouquinho, vou explicar bem pouquinho mesmo, o que foi o regime nazista. Bom, calma aí, deixa eu botar o cabelo para trás. O regime nazista aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela ficou destruída, humilhada, pobre, o povo ficou desempregado, o povo ficou desanimado do seu próprio país. Então, Hitler apareceu. E ele prometeu recuperar o orgulho alemão. Então, as pessoas foram atrás de Hitler porque elas queriam ter uma nova vida, voltar à vida que eles tinham antes. Então, Hitler começou essa ditadura em 1933 e se tornou o grande chefe. Ele se tornou o salvador da Alemanha. E Hitler acreditava que existia uma raça pura, uma elite, a raça pura ariana, que eram os alemães loiros, fortes, brancos, ou seja, não eram os judeus. Os judeus não tinham nada a ver com esse povo. Então, os judeus eram vistos como uma ameaça à pureza que era o povo alemão. Então,
Hitler, que queria que a raça fosse totalmente pura, ele começou a ter uma ideia brilhante: exterminar todos aqueles que não fossem puros como eles, ou seja, exterminar todos os judeus. E aí iniciou os campos de concentração e também iniciou uma forma de excluir o povo judeu, que era colocar a estrela de Davi no peito. Então, todo mundo que era judeu tinha que viver com uma estrela de Davi. E assim eles eram excluídos da sociedade, ou, na maior parte do tempo, eram mortos. Então, esse era o contexto que a nossa heroína vivia. Corrie ten Boom vivia na Holanda. E na Holanda, como eu falei, né, era na Alemanha. O caso tudo do nazismo era na Alemanha. Porém, alguns judeus fugiram para a Holanda para poder achar um refúgio. Só que os alemãos também foram para lá e começou a matança lá também. Corrie ten Boom não era judia, ela era protestante, reformada, ela não era judia, mas ela tinha em sua casa um grupo de oração pelos judeus. Eles não aceitavam aquilo que estava acontecendo. A família ten Boom não gostava de nada disso, então eles tinham um grupo de oração. Eu nem botei os contextos, olha só que linda. Aqui, ó, ali na Holanda, que fica no ladinho da Alemanha, e essa aqui é a estrela de Judá, a estrela que eles tinham que carregar no peito. A história de Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom se chamava, na verdade, Cornélia, mas ninguém chamava ela assim, então eu também não vou chamar. Eu vou chamar ela de Corrie ten Boom, ou Corrie, para os íntimos. Ela nasceu 15 de abril de 1892 e morreu dia 15 de abril também, em 1983. Vamos continuar. A família de Corrie ten Boom vivia na casa, que era uma relojoaria. Então, eles tinham uma relojoaria embaixo, e em cima e atrás era a casa deles. Nessa casa vivia sua irmã, que é Betsy, que é Elizabeth, mas a gente vai chamar ela de Betsy porque a gente é íntimo, e Casper, que era o pai viúvo das duas. A sua mãe tinha morrido com ataque cardíaco aos 63 anos, então vivia as duas. E a Betsy também sofria de anemia. Então, desde que ela era pequenininha, ela sofria com anemia crônica, não tinha cura, ela sempre vivia com isso, fazendo tratamento. E o que a nossa querida heroína, a nossa Corrie, fazia, além de ajudar na relojoaria do pai, uma coisa legal, ela foi a primeira mulher relojoeira oficial da Holanda. Nem sabia que isso existia, mas ela foi. Então, mérito a ela. Além disso, ela tinha um clube de moças para ensino religioso, ela ensinava as mulheres da cidade. Ela também ensinava educação artística, costura, trabalhos manuais, e ela também tinha um clube de ensino religioso para crianças com deficiência mental. Então, ela tinha um grupo que ela levava aos parques e ensinava sobre a palavra de Deus, ensinava a ler essas crianças que tinham deficiência, que eram rejeitadas. Então, ela ensinava essas crianças e essas mulheres. É importante dizer que Corrie e a sua irmã, elas eram solteiras, não tinham marido. Há boatos que Corrie ela se envolveu com um homem, mas não foi para frente, então continuou solteira. E a sua irmã também, as duas viviam com o pai na sua casa e trabalhando na relojaria. Bom, essa é um pouco do resumo dela, mas o seu chamado começou quando ela tinha por volta de 40 anos. Não se sabem ao certo quando foi, mas era mais ou menos quando ela tinha 43 anos. E começou tudo por conta de um bebê judeu. Eles estavam trabalhando na sua relojoaria. Para mim é muito difícil falar relojoaria, gente, mas eu vou falar. Relojoaria. Quando ela vivia na relojoaria trabalhando, apareceu um bebê judeu na porta da empresa. Ela abriu, viu que era um bebê judeu e ficou assustada, porque o que ela poderia fazer? Abandonar a criança? Ela olhou para o seu pai, olhou para sua irmã, e os três sabiam que eles tinham que ajudar aquela criança.
A família de Corrier, que não vivia na casa, também ficou meio assim, porque isso traria muito risco para a família, né? Mas Corrier, Betsy, Casper, eles não tiveram nenhuma dúvida. Falaram, não, nós vamos proteger essa criança, custe o que custar. E a partir desse bebê, que eles trouxeram muito amor, começaram a cuidar, muitos outros judeus descobriram que ali era um lugar de refúgio. Ali era um lugar que eles abrigavam os judeus. Como Corrier sabia que isso ia trazer muito risco para ela, ela pensou em algo para proteger eles caso acontecesse uma vistoria, que as vistorias eram frequentes ali. Então, o que ela fez? Vamos lá naquela imagem azulzinha ali da casa, que é uma planta da casa. Nessa imagem tem vários números, né? Deixa eu explicar. Esse meu estudo todo aqui foi baseado no livro da Corrier, no filme da Corrier, que tem um filme, e também na visita guiada do Museu Histórico da Casa Timbum. Essa parece Castelo Rá-Tim-Bum, né? Da Casa Timbum, e essa é em espanhol. Eu fui traduzindo, então valoriza, tá? Eu fui pegando cada trechozinho. O que eu entendia, eu deixava, e as palavras que eu não entendia, eu ia traduzindo. Então, aqui, essa é a casa. Ali no 1, 2 e 3, esses 3 numerozinhos ali, era a relojoaria. E o resto dos números era a casa dos Timbum. O quarto de Corrier era lá no número 12. Então, era um grande percurso para eles chegarem no quarto. Então, como era o quarto mais longe, quando eles fossem fazer a vistoria, seria mais difícil de chegar lá, ia demorar mais. Então, esse foi o plano. Vamos fazer um refúgio lá no meu quarto. A Corrier pensou, né? Só que eles iriam chegar lá. O que eles fizeram? Fizeram uma parede falsa, como se ali tivesse terminado o quarto, e ficava o espaço menor do que um guarda-roupa para trás. E eles fizeram uma portinha secreta, tá ali, ó. A portinha secreta nesse armário, onde eles entravam por baixo e ficavam nesse refúgio secreto de Corrier Timbum. E essa foi a palavra que eu peguei esse texto do livro dela. Uma das suas frases falando sobre o refúgio foi: a casa estava sempre aberta. Não se tratava apenas de consertar relógios, mas de consertar corações. Então, quando eles atendiam muitos judeus, então os judeus ficavam ali passando pela casa, comendo, na sala. Quando chegava a vistoria, eles tinham um sinal aqui embaixo, que tocava um despertador lá dentro da casa. Tecnologia pura, né? Eles botavam o sinal e todos os judeus corriam lá para esse refúgio secreto. Então, dava o espaço para 6 homens, um do lado do outro, sem se mexer. Esse era o espaço. Tinha uma ventilação que ela tinha implantado. Esse era o espacinho. Eles ficavam bem apertados. Quando acabasse, eles saíam e continuava a vida. E foi assim por um bom tempo. O nome refúgio secreto foi inspirado em Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e meu escudo. Eu espero em tua palavra. Então, Corrier queria que esse espaço fosse esse refúgio para os judeus, para que eles tivessem o refúgio que Deus estaria cuidando deles. Então, foi assim por um bom tempo. Deu para ver ali na quinta imagem, um homenzinho entrando, porque hoje em dia a casa dos Timbuns é um museu, né? Então, eles têm ali mostrando como era o espaço, como era apertadinho. Na imagem aqui também mostra como era bem apertadinho, mas era um refúgio deles, onde eles sabiam que ali eles teriam a salvação. Sobre a rota de fuga. A Corrier e a sua irmã, elas criaram uma rota de fuga, elas viram quanto tempo daria para chegar até o refúgio secreto. E era 40 segundos. Então, no filme, ela até brinca, porque demora 40 segundos para ela descer ali e entrar no refúgio. Ela brinca que não poderia ter nenhum homem maior do que ela, porque senão ia demorar mais para chegar. Se você quiser assistir esse filme, é muito bom. Eu vi que o canal Angel também ou já lançou, ou vai lançar um filme mais atualizado. O filme que eu assisti é bem antiguinho. Nisso eu já falei. O nome do filme é Refúgio Secreto. É que eu vou falar mais dele no final. Beleza. O refúgio era um espaço minúsculo, sem nenhuma luz, mas era o lugar que mantinha eles protegidos. Como eu falei, era no último andar.
e era o último quarto da casa, onde demorava mais para chegar. Além de trazer um refúgio e uma casa para eles também davam alimentação. Porque, imagina, eles ficavam ali por um tempo até acharem um local mais seguro para eles fugirem. Então, eles passavam semanas ali, dias ali. E como é que alimentava esse povo todo? Lá eles tinham um cartão para as famílias holandesas. Então, a família holandesa recebia um cartão que podia trocar por alimentos. Eles tinham o cartão da família Corrêa Tim-Bum, da família Tim-Bum. Só que isso não era o suficiente para alimentar a quantidade de judeus que eles tinham. Então, a Corrêa Tim-Bum pensou, há um tempo atrás, eu atendia uma criança deficiente, e eu sei que o pai dela vai poder me ajudar. Então, ela tomou coragem e foi até esse pai, contou o que ela estava fazendo. O pai também não era judeu. Ela poderia ter sido presa ali, se ele dedurasse. Mas ela foi com a cara e coragem. E no livro dela, ela fala assim, ó, eu fui pronta para pedir 5 cartões de alimentação. Mas quando eu cheguei na frente dele, eu falei, eu preciso de 100 cartões de alimentação. E, para a glória de Deus, ela conseguiu. E foi isso que ela conseguia fazer as trocas, alimentação, para alimentar os judeus. E foi assim por um bom tempo. A traição. Eles ficaram nessas rotas de fuga por um bom tempo. E eles tinham uma palavra secreta, que era, quando um judeu chegava lá, e ele precisava de refúgio, ele pegava um relógio, que era um relógio muito antigo para a época, que eu não me lembro o nome, e falava assim, esse relógio precisa de conserto. Quando eles falavam isso, eles sabiam que era um judeu que precisava de refúgio. Então, essa fama foi se espalhando. Então, o judeu chegava lá e falava, esse relógio precisava de conserto. Então, eles levavam ele para o refúgio. Essa era uma frase secreta deles. Até que no dia 28 de fevereiro de 1944, chega um homem pedindo ajuda. Ele fala para Corrêa que a sua família está sendo presa, estão sendo perseguidos, eles precisam de ajuda, que a família deles precisa de ajuda. E Corrêa, na hora, suspeitou muito desse homem, porque ele não falou a frase secreta, mas ela também pensou, a minha casa tem que estar aberta para receber ajuda. Eu não posso negar ajuda. Então, Corrêa abriu a sua casa e falou, olha, eu vou te ajudar, volta aqui amanhã e traz a sua família. Ele voltou, só que ele voltou com os soldados alemãos. E quando ela viu isso, Corrêa imediatamente acionou o alarme, e os judeus foram correndo para o refúgio. E mesmo assim, os alemães chegaram, entraram, começaram a investigar minuciosamente cada detalhe da casa, olharam cada cantinho, cada quarto, e não acharam nada, porque todos estavam escondidos no refúgio secreto de Corrêa. Só que mesmo assim, os Tim-Bums foram todos presos, porque como teve uma suspeita deles, já era o bastante para prender. Então, eles prenderam o Casper, que era o pai, a Betsy e a Corrêa. Casper, que era o pai, ele durou apenas 10 dias na prisão, foi preso por conta da insalubridade, por conta dos maus tratos. Ele foi preso e foi morto 10 dias depois. E as suas últimas palavras foram maravilhosas e foram assim, se me trouxerem um judeu hoje, eu os ajudarei novamente amanhã. Então, imagina, o cara sofreu 10 dias, tortura psicológica, tortura física. E antes de morrer, ele falou, não importa, se viesse um judeu, eu ajudaria ele da mesma forma. O cara que não era judeu, ele não tinha nada a ver com isso. Ele ajudou um povo que não era seu, por amor a Deus. E assim morreu. Corrêa ficou presa numa solitária por 3 meses. E lá ela recebeu uma carta dizendo que todos os seus relógios estavam em segurança. Estava se referindo aos judeus que estavam lá na casa. Isso trouxe muito alívio para ela. E depois de muito tempo, ela foi descobrir como eles foram libertos. Os alemãos faziam ronda naquela casa. E nas rondas, um dos soldados encontrou os judeus e deixou eles fugirem. Então, ele trabalhou para os 2 lados, não falou nada, guardou a vida deles e deixou eles fugir. Então, esses judeus foram libertos pelo refúgio secreto. Em junho de 1944, Betty e Corrêa
elas foram libertas da solitária, mas elas foram para um centro de concentração. E era o centro de concentração mais temido da época. Era um centro de concentração feminino. E eu acho que eu não vou saber falar o nome, mas o nome é Ravensbrück. Foi isso que eu entendi que eles falaram. E eu vou falar um pouquinho sobre Ravensbrück. E, Alex, tu pode ir passando e voltando, porque são várias imagens sobre isso, tá? E agora é um pouquinho forte. Eu fiquei bem impactada quando eu li sobre isso. Então, se tiverem crianças pequenas, é só fechar os ouvidinhos rapidinho. Ravensbrück era um centro de concentração feminino, né? Lá, a princípio, era um lugar onde atendia as pessoas presas, mas eles só trabalhavam, não tinha nenhuma tortura, era alimentação normal, como se fosse uma prisão. Só que, com o caminhar da guerra, começou a ficar lotado aquele espaço. Então, ficou cheio de gente, cheio de mulheres. Então, começou a ter, assim, a capacidade máxima. E ela atendia mais de 90 mil mulheres por vez. E essas mais de 90 mil mulheres foram vítimas de fome, porque não tinha comida, estupro, execuções, exaustão, frio, gás letal, e entre outros diversos jeitos que eles tinham para torturar essas mulheres. Uma dessas torturas era a Marcha da Morte. Tem até uma imagem dessa marcha. Como é que funcionava essa marcha? Eles faziam todo tipo de tortura, torturavam, espancavam, deixavam sem comida, davam gás, faziam todo tipo de jeito para matar aqueles que não morriam, aquelas que não morriam e não tinham mais nem capacidade para andar. Os alemães pegavam elas e mandavam elas marchar pelo centro, com a pele em carne viva, sem não conseguir andar, com fraqueza, porque eles queriam ter o prazer de ver elas morrer andando. Essa era a alegria deles. Além disso, além dessas punições todas, da falta de comida e da falta de roupa, a falta de roupa é um dos motivos que elas tinham que andar nuas na frente dos soldados como forma de tortura. Depois de serem espancadas, de serem humilhadas, de sofrerem muito, os soldados pegavam elas e abusavam sexualmente para depois matar. Essa era a pior centro de concentração que existia da época. Tem muitos estudos falando sobre isso, muitas mulheres que sobreviveram, que falam como foi horrível e como gerou diversos traumas. Mas Deus tinha um propósito para aquele lugar. Ele não levou elas à toa para lá. Ele levou para um propósito. E eu quero falar agora sobre a missão que existia dentro de Ravensbrück. Mesmo com a alta segurança, elas conseguiram levar uma Bíblia dentro de um frasco de vidro. Como é que elas fizeram isso, eu não sei. Mas eu fiquei pensando, cara, se eu fosse levar alguma coisa para um centro de concentração, será que eu levaria uma Bíblia? Primeiro, eu me fiz essa autocrítica, porque provavelmente eu levaria uma foto da minha família para ficar me lamentando, chorando a saudade que eu tenho da minha mãe, do meu pai. Mas ela levou uma Bíblia e conseguiu levar. E lá ela começou a fazer, junto com a sua irmã, cultos clandestinos em uma cela, que era dividido em celas, né, em quartos. E no quarto delas, elas começaram a fazer cultos clandestinos. E uma das frases dela no livro é: a Bíblia era o centro da nossa vida naquele lugar. Era como se a escuridão se rendesse à luz cada vez que a abríamos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem de vocês aqui, que daí eu já respondo. Nada. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam, tá? Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Eu espero que sim. Vou tomar água enquanto isso. Não ri de mim. Eu babei. Beleza, vou continuar. Ninguém me respondeu, mas é assim mesmo, né? Essa é a nossa parceria, né, gente? Ninguém vai me responder. Ai, obrigada, Neiva. Você é maravilhosa. Obrigada, paizinho maravilhoso. No final vai ter pergunta, tá? Então, eu quero que vocês respondam tudo.
porque eu fui uma boa professora, fiz slides, fiz coisas divertidas, num assunto tão divertido, né? Sobre mortes, tristeza, dor. Isso é um ácaro? Vamos descobrir se isso é um ácaro. Tá, continuando. A Betsy, que era irmã de Corrier, ela sofria de anemia desde a infância, como eu tinha comentado. Só que imagina numa prisão uma pessoa que tem anemia, imagina como ela deve estar, né? Ela ficou muito fraca, ela ficava acamada. Tem uma frase de Corrier no livro dela que ela falava que parecia que as costelas dela estavam perfurando uma laminazinha que era a pele dela. Dava para ver as costelas dela quase perfurando a pele, de tão fraca que ela estava. E Betsy foi um exemplo de glorificar Deus mediante a tudo. Ela sempre falava para Corrier como Deus era misericordioso. Betsy, como a irmã mais velha, sempre exortando a irmã mais nova, falando que Deus era soberano sobre tudo e que ela não podia reclamar. E um dos seus bordões, que eu achei maravilhoso, é: não há poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Então, eles poderiam estar no fundo do poço, mas Deus era soberano para ser mais profundo ainda, para resgatá-las de lá. E a cela onde Corrier e Betsy ficava estava infestada de pulgas. Então, não é um ácaro, é uma pulga. Tem estudos também que dizem que era piolho. Mas pulga é o piolho dos cachorros. Então, dá na mesma, não é? Não é? Obrigada. Isso aí, ó, quem falou que é uma pulga. É uma pulga. Parabéns, gente. Vocês conhecem muito sobre os insetinhos. Isso é um inseto, Cauã? Pulga é um inseto? É? Cauã, me responde aí, porque eu não confio muito na resposta do Alex. Pulga é um inseto? Eu acho que sim. E aí as mulheres que viviam naquela cela tinham diversas feridas no corpo por conta dessas pulgas, porque elas coçavam demais, então iam criando feridas. A pulga e o percevejo fizeram a combinação e criaram o piolho? Tá. Cada besteira. No livro Refúgio Secreto de Corrier, ela relata que ela mesma reclamava muito por conta dos bichos presentes na cela. Ela ficava reclamando, falando: por que a vida é tão ruim, por que tem tanto bicho? E a sua irmã sempre falava para ela não reclamar, que Deus tinha um propósito para tudo, até mesmo para as pulgas. Então, ela fala que ela foi exortada. Isso é muito massa de ver como heróis da fé também tiveram erros. Então, ela reclamou muito mediante a uma pulga. Ela reclamou porque achou que Deus não estava vendo ela. Então, ela era gente como a gente. E ela reclamou por causa de uma pulga. Realmente era horrível. Quem já teve piolho sabe. E eu sei muito bem como é horrível. Tu sente coceira e parece que tu quer arrancar teus cabelos, teu couro cabeçudo, tem vontade de arrancar tudo. Então, imagina isso. Tu não tem o que fazer. Tu não pode tomar remédio, tu não pode tomar banho, tu fica se coçando, sem comer, sem nada. Imagina a irritação que elas estavam passando. E, continuando, falando sobre os cultos clandestinos que elas faziam, esse culto começou a atrair mulheres de outras celas. Então, as outras mulheres começaram a ir para a cela delas escondidas para conseguir ouvir um pouco da palavra de Deus. E no livro do Refúgio Secreto de Corrier, ela fala que muitas judias se converteram ao amor de Jesus, que elas encontraram nele a liberdade. Elas encontraram a liberdade mesmo estando presas. E isso é muito lindo. Nesse centro de concentração, não existia somente judeus. Tinha mulheres de vários tipos, mulheres ciganas, prostitutas, e essas mulheres encontraram o amor de Jesus através de Corrier e de Betsy. E falando sobre a liberdade, mesmo estando presas, e sobre essa liberdade que nos faz ajudar o próximo, eu lembrei de Gálatas 5:13, que fala sobre a liberdade, que Paulo está falando sobre a liberdade, e eu vou ler com vocês, que diz assim: Gálatas 5:13. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Eu achei isso muito tremendo, porque quando a gente pensa que a gente é livre, quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser e viver a nossa vida. Hoje, a nossa cultura
Acho que depois da pandemia isso cresceu mais ainda, sobre eu pensar em mim, sobre o meu bem-estar. Mas aqui essa liberdade fala sobre amar e servir uns aos outros. E foi exatamente isso que Corrie e Betsy fizeram. Elas tinham a liberdade, elas encontraram a liberdade de Cristo. E essa liberdade fez elas amar uns aos outros, servir uns aos outros, se sacrificar uns pelos outros. É muito lindo porque elas não precisavam passar por isso. Elas não eram judias, elas não iam ser presas, mas elas escolheram proteger um povo que não era seu. Um povo judeu que não era da mesma família, não era da mesma religião, mas elas quiseram proteger por amor a Deus. Então, elas se sacrificaram, elas tiveram a liberdade, e essa liberdade fez elas ficarem presas. E é muito lindo porque elas estavam presas, o corpo delas estava preso, a carne delas estava presa, mas elas estavam livres em Deus. E essa liberdade dava paz para elas. Elas sentiram paz porque elas sabiam que Deus estava do lado delas, que não existia poço tão fundo que Deus não pudesse resgatar elas. E vocês lembram das pulgas? Deixa eu ver se o Cauã me respondeu. Pulga é pulga. Toca o barco. Obrigada, Xande. Se tiver 6 patas, é inseto. Fonte, meu marido. Que foi a Vitória que falou, no caso. Sim, tem 6 patas, é inseto. Aracnídeo tem 8 patas. Tá bom. Então, pulga é um inseto. Obrigada, Alex, por ter me respondido. E vocês lembram dessas pulgas que são insetos? Então, vocês sabem que tinha vistoria em todas as celas, né? Mas como é que tinha vistoria em todas as celas e elas continuavam com os cultos sem ser pegas? Por conta das pulgas. Vocês acreditam nisso? Porque as pulgas afastavam os soldados. Os soldados não passavam pelaquela cela porque eles tinham medo de pegar pulga. Então, eles passavam em todas as celas. Quando chegava na delas, eles só olhavam por cima, via que estava tudo bem e seguia o barco. Então, aquilo que Betsy falou é que ela tinha que dar graças a Deus pelas pulgas, porque isso fez elas estarem livres e conseguirem espalhar o amor de Deus. Deus usou as pulgas para que Corrie conseguisse pregar o amor dele para aquelas mulheres. E eu quero te perguntar uma coisa. É uma pergunta estranha, mas quais têm sido as tuas pulgas? Eu meio questionei sobre isso. Às vezes, Deus te faz passar por uma UTI. Às vezes, a UTI foi tua pulga, para que você entendesse que Deus está no controle de tudo. Às vezes, Deus tira o teu pai da tua casa, para ver que a tua fortaleza não é o teu pai, a fortaleza é Deus. Então, aquelas coisas que para a gente parece tão ridículo, que o porquê isso está acontecendo, às vezes a gente tem que aprender. Deus está nos dando uma lição didática de confiar nele. Porque essa vida é tão passageira e a gente se apega tanto a essa vida e esquecemos que a nossa vida realmente vai ser no futuro com Cristo, onde iremos reinar com ele, viver lado a lado com ele. Então, a Corrie passou por um momento de reclamar das pulgas, mas a irmã dela sempre falou, dá graças a Deus, porque Deus tem um plano para isso. E realmente tinha. E no livro, ela fala essa frase, demos graças até pelas pulgas, e as pulgas nos protegeram. É isso aí, a vida é assim, Deus nos ensina dessa forma. Às vezes a gente não sabe, mas no futuro a gente vai aprender muito com isso. Ai, vocês falando. Há pulgas que vêm para o bem. Olha isso, que frase linda. Sim, a pulga Juju, do Chico Carrapicho, ela foi usada por Deus, realmente. Aí, ó, tá vendo? As pulgas são para o bem. Vamos lá. 7º ponto, que é o pós-guerra. 16 de dezembro de 1944, a Betsy, que é a irmã mais velha de Corrie, morre por conta da fraqueza, da anemia e dos maus tratos. E as suas últimas palavras foram, a cura após a guerra. Deus nos dará uma casa para curar os feridos do coração. E 30 de dezembro de 1944, 15 dias mais ou menos depois da morte de Betsy,
Corrêa foi liberta. Foi um erro administrativo que a libertou. Erraram e ela acabou sendo liberta, ela e outras mulheres. E mais tarde que ela foi liberta, ela descobriu que 1 semana depois dela ter sido liberta, todas as mulheres da mesma faixa etária que ela foram executadas. Então, Deus livrou ela de Deus a livrou mais uma vez. E quando aconteceu isso, ela teve a certeza que ela estava liberta para pregar a palavra de Deus, que Deus tinha um propósito para a vida dela. E agora ela está fora do centro de concentração, sem irmã, sem pai, sem mãe, sem família, pronta para negar a fé, né? Não, ela continuou. Ela não desistiu. Corrêa fundou casas para a recuperação de sobreviventes da guerra e ex-colaboradores nazistas. Ela fundou casas para ajudar ex-nazistas que tinham conhecido a Cristo, ex-judeus que tinham passado pelo campo de concentração. Ela criou casas para cuidar deles, para dar ânimo, para dar comida, para dar vida, para dar conforto. Ela também viajou por mais de 60 países nos 30 anos seguintes. Ela não viajou para conhecer, né? Ela viajou para pregar a palavra de Deus. Em 1975, a sua história virou um filme, que é O Refúgio Secreto, fica a minha recomendação, que foi baseado nos seus livros. No seu livro, perdão. O seu livro é um diário. Não sei se vocês já viram o diário de Anne Frank, é mais ou menos isso. É um diário contando o que ela estava passando. Só que esse diário vai dando cada lapada na gente, que a gente fica pensando, cara, eu sou só uma pulguinha. Mas Deus quer usar as pulgas. Amém. Isso foi o pós-guerra dela, né? Ela, após tudo aquilo que ela passou, ela fez tudo isso. Mas a maior lição que eu, pelo menos, aprendi com ela, uma das maiores lições, foi o perdão, que foi esse o motivo de eu querer fazer todo esse estudo, que foi o perdão de Corrêa Tim-Bum. Após tudo isso que ela passou, Corrêa foi pregar por várias cidades, né? E até que ela chegou em Munique. E ela estava numa igreja. Antes disso, eu vou ver se vocês estão falando alguma coisa séria. Nada de sério. E Corrêa estava pregando numa igreja em Munique, lá em 1947. E aí ela está lá pregando, ela terminou de pregar, estava cumprimentando os irmãos, fazendo social, né, que a gente gosta de um social. E ela está olhando e vê um homem calvo, troncudo, vestido um sobretudo cinza, um chapéu de feltro marrom. E quando ela olha para aquele homem, ela consegue, no mesmo instante, ela vê um uniforme azul na cabeça dela, né? Um cap estampado a caveira, 2 tíbias cruzadas, um rosto malicioso. E quando ela olha para aquele homem, vem todas as lembranças do campo de concentração, vem ver as severas luminárias que ficavam no campo, que davam tanto medo. Ela relembrou a vergonha que ela teve de passar nua pelos soldados, e ela passou nua por aquele homem que ela estava vendo. Ela estava diante de um dos guardas do campo de concentração que ela esteve com a sua irmã. Ela estava na frente daquele homem que tinha torturado, que tinha humilhado, que tinha ajudado na morte da irmã dela. Ela estava na frente daquele homem. Depois de tudo aquilo que ela passou, foi a primeira vez que ela viu um soldado que ela esteve, que estava presente no tempo dela do campo de concentração. Então, foi a primeira vez que ela viu um soldado daqueles. E aí, quando ela olhou para ele, deve ter gelado a base, né? Isso é o relato. Se você ler o livro, você vai ver o relato completo, né? Dela falando com detalhes, né? Dela falando como ela estava se sentindo. Eu vou narrar para vocês. E aí, quando ela olhou para ele, ele chegou mais perto dela, estendeu a sua mãozinha e falou: "Que bela mensagem! Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar." Agora, tu imagina, o cara que te torturou, o cara que te viu nua, o cara que te humilhou, o cara que estava lá quando a tua irmã estava morrendo. Esse cara fala: "Que bom que Deus perdoa os nossos pecados, né?" Cara, imagina a raiva que deve ter passado na cabeça dela. Tipo, Deus perdoa menos os teus, porque aí é demais, né? A graça de Deus não é tão grande para isso. Imagina a cabeça dela. E aí,
ele continuou. Você mencionou o centro de concentração Ravensbrück na sua palestra. E eu fui um guarda lá. Ah, até parece, não sabia. Mas depois disso, depois que eu saí de lá, depois que eu larguei o meu posto de guarda, eu me tornei cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir da sua boca também. Você me perdoa? Cara, se coloca no lugar dessa mulher. Tu tá na frente do cara mais horrível que tu conheceu na vida. E ele fala que ele agora é um dos seus, que ele é teu irmão em Cristo. Ele se converteu e ele fala com propriedade. Deus perdoou os meus pecados. E você me perdoa? O que tu responderia? Eu falaria, cara, sim. Aí sairia e falava, claro que não, pelo amor de Deus. Tudo tem seus limites. E foi exatamente isso que ela pensou. Ela pensou, eu vou apertar a mão dele e falar, ok, vai em paz, e depois eu sigo minha vida, eu não preciso perdoar. Porque Deus sabe do meu coração. Foi isso que ela pensou, né? Que ela pensou, eu não vou conseguir perdoar ele. E quando ela estava pensando isso, vou sair da frente dele, vou fingir que eu perdoei e vou seguir minha vida, veio esse versículo na mente dela. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso ela não falou, isso são palavras da Giovana, tá? Pode ter alguém na tua vida que te machucou muito, que te ofendeu muito, alguém da tua família que te persegue. Mas saiba que o erro dessa pessoa não é maior que o teu. E mesmo assim, Deus morreu por te amar. Deus morreu pelo teu pecado e morreu também pelo pecado daquela pessoa que tu acha que não merece perdão. E foi isso que Corrêa pensou. O meu pecado não é maior que o dele. Perdão. O pecado dele não é maior que o meu. E ele merece o perdão também. Na verdade, a gente não merecia, né? Isso é a graça. Que Deus se derramou pelo pecado de pessoas que não mereciam nada. Nós não merecíamos e Deus nos perdoou. E foi isso que ela pensou. Então, Deus foi ministrando com ela, o Espírito Santo foi falando com ela. E aí ela não teve opção. Ela estendeu a mão dele, apertou a mão dele e falou. Opa, cadê? Eu te perdoo, irmão, com todo o meu coração. E ela disse que depois que ela falou isso, depois de ela ter passado por toda uma luta espiritual, ela disse que ela nunca experimentou o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Foi ela perdoando alguém que ela percebeu o quanto ela foi perdoada por Cristo. O como Cristo não fez nada para merecer e ele levou os nossos pecados. Aquele homem não merecia o perdão. Claro que não. Mas Deus o perdoou. Então, perdoe. E uma das frases que segue no livro é: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que quem era o prisioneiro, na verdade, era você. Quando a gente não perdoa, nós estamos nos tornando escravos da nossa ira, do nosso rancor. Então, perdoe para que você seja liberto, porque Cristo te perdoou e Ele te chama a perdoar. A gente aprende muitas coisas com Corrêa Ten Boom. Ela morreu depois, né? Depois de um tempo, ela continuou a sua vida, trabalhando na obra, ela não desistiu. E ela foi uma mulher que salvou mais de 800 judeus no seu refúgio secreto e mais de milhares de pessoas depois com seu testemunho. A sua casa abrigou mais de 800 pessoas, mais de 800 judeus. E ela restaurou diversos corações com a sua fé. Com a fé que ela estava fazendo a vontade de Deus. Que é a sua fé que Deus estaria cuidando de tudo. Que Deus estaria no mais profundo poço. Que Deus usaria até as pulgas. Deus estava lá. E a gente pode aprender várias coisas, né? Como não dizer não ao chamado de Deus. Estar prontos como servos para fazer a vontade dEle. A perdoar. A ver os pequenos detalhes que Deus está com a sua mão. Cuidando de cada detalhezinho. E que a gente tem que ser usado por Deus. Às vezes a gente vai ser uma pulga. Uma coisa tão insignificante. Mas que Deus quer usar. É isso que a gente aprende com Corrêa Ten Boom. Caraca, eu levei 40